Muy buenas tardes, amados amigos e irmãos presentes. Boa tarde aos e los que amáveis están a través amigos, irmãos aqui del satélite presentes Amazonas e aos que estão ou da através internet. do satélite Amazonas ocasião, ou da internet es para mí nesta una emoción ocasião. grande estar com Para ustedes mim en é uma esta grande ocasião bênção para estar aqui compartir nesta com ocasião ustedes unos para momentos de compartilhar com compañerismo vocês alrededor alguns momentos de companheirismo de la em palabra torno de Dios, da Palavra de para Deus, escucharla y pedirle a Cristo que nos para abra escutá-la, las Escrituras pedir a Cristo que nos abra as nuestra mente, Escrituras nuestro entendimiento, como hizo con los e a nossa caminantes mente, de o Emaús, nosso entendimento, luego con como ele todos fez sus com os discípulos, caminhantes de Emaús cuando e em seguida com todos os seus discípulos, las Escrituras quando lhes abriu as Escrituras e o entendimento. Ele prometeu seguiría abriendo las Escrituras que continuaria y el entendimiento abrindo as Escrituras a las personas. e o entendimento das Que pessoas. Cristo nos abra las Escrituras y el entendimiento Que Cristo nos abra as Escrituras del Señor e o Jesucristo. entendimento nestes momentos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leiamos no capítulo 16 de São João, en adelante dice: começando a partir do versículo 7. os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Todavia digo-vos a verdade, porque si no me fuera, que vos convém que eu vá, Consolador porque se eu não no for, vendría a vosotros, o Consolador mas si me fuera, não virá a os vós. lo enviaré. Mas quando eu for, Y cuando vô-lo Él venga, enviarei. convencerá E quando al ele mundo de vier, pecado, de justicia, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. de justicia, por cuanto voy al Padre, Da y justiça, no me veréis más. porque vou para meu Pai, Y de juicio, e não me vereis por mais. cuanto el príncipe de este E do mundo juízo, ha sido ya porque juzgado. o príncipe deste mundo já está julgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, Ainda tenho pero muito ahora que no vos las dizer, podéis sobrellevar. mas vós não Pero podeis cuando venga el suportar Espíritu agora. de verdad, Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos porque guiará no hablará em por toda a su propia verdade, cuenta, sino que porque hablará não falará de si mesmo, lo que oyere, mas dirá y tudo os hará o que saber tiver las ouvido, cosas que habrán de venir. e vos anunciará o que há de Él me vir. glorificará, porque tomará de lo mío Ele me glorificará, porque todo lo que tiene el há de Padre receber do es que é meu mío. e vou-lo há de Por eso dije, anunciar. tomará de lo mío, Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu que e Dios vou-lo há de bendiga nuestras anunciar. almas con su palabra, y Que nos Deus permita abençoe as entender, nossas almas com a sua y palavra nos haga saber e nos permita todas entendê-la las cosas e nos permita saber del Padre, de todas as que son de coisas Cristo, do Pai y que por medio de su que Espíritu, são de Cristo Cristo las hará e que por meio do seu Espírito, a los creyentes. Cristo Que eso sea una realidad as dará a conhecer aos crentes. en esta Que isso ocasión, se torne uma realidade entre nós, en el nombre aqui del nesta Señor ocasião. Jesucristo. Amén. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pueden tomar asiento. Queiram si quieren. assentar-se, tenham a bondade. Ministros, colaboradores y damas, Ministros, colaboradores, damas, y niños, jovens e crianças. Cristo prometió continuar enseñando Cristo prometeu continuar ensinando aos crentes nele. la obra de Por Cristo isso, continuaría en y con su A iglesia. obra de Cristo
continuaria mandó a predicar na el sua evangelio a igreja toda e com a sua criatura, igreja, para o qual ele mandou pregar o evangelho para toda criatura, para que todo aquele que nele creia não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito da pregação do evangelho de Cristo, para que assim nós tenhamos a oportunidade de recebermos vida eterna por intermédio de Cristo, o que é dado a conhecer pelo Espírito Santo, ensinando através de diferentes mensageiros, de etapa em etapa. Porque o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos. A quem? A seus servos, seus profetas. E foi o Espírito Santo, no tempo dos profetas, quem esteve ensinando ao povo. Isso foi dito por Zacarias no capítulo 7, versículos 11 e 12, quando ele disse: Mas eles não quiseram escutar, antes me viraram as costas e tamparam seus ouvidos para que não ouvissem. E fizeram seus corações duros como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por meio dos primeiros profetas. Como Deus enviava a sua palavra por meio do seu Espírito, através dos profetas, através de seres humanos que nascem com as duas consciências juntas, para que possam escutar de Deus, dessa dimensão divina, e comunicar ao povo. Por isso, foi que, quando Deus enviou Moisés, ele lhe deu a palavra para que a falasse ao povo. Moisés pediu um ajudante. E isso lhe foi concedido na vontade permissiva divina. Essa não era a vontade perfeita de Deus, mas a permissiva. Ou seja, que Moisés tivesse um ajudante para que falasse por ele. No capítulo 4 do Éxodo, verso 10 em adelante diz: Vejam, no capítulo 4 do livro do Êxodo, versículo 10 em diante, onde nos diz: Moisés a Jehová: Ai, Senhor, nunca he sido hombre de fácil palavra. Então disse Moisés ao Senhor: Ai, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Quem deu a boca ao homem? Ou quem hizo o mundo? Ou quem hizo o mudo e o sordo? E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Deus ensinava a Moisés o que ele tinha de falar. Deus estava com a boca de Moisés, falando ao povo por meio da boca de Moisés. Essa é a ordem na perfeita vontade de Deus.
Mas vamos ver aqui agora como, ao rejeitar a perfeita vontade, então isso dá lugar a que venha a vontade permissiva. E ele dijo, e Moisés, e ele dijo, ai Senhor, envía-te ruego por meio del que debes. Ele, porém, disse, ou seja, Moisés, ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. E ele estava enviando. Pero ele queria. E ao que devia enviar e tinha que enviar era Moisés. E estava enviando, porém, Moisés queria que Deus enviasse outra pessoa para falar ao povo. Porque Moisés tinha problema em falar. Ele era gago. E antes de Deus falar a Moisés, e depois, desde que Deus falasse a Moisés, ele já tinha esse problema. E desde antes de Deus falar a Moisés, e depois, desde que Deus falasse a Moisés, ele tinha esse problema. Algumas pessoas, por algum problema que tenham, pensam que não podem ser usadas por Deus. Porém, Deus as usa. E essa é a simplicidade de Deus. Uma obra em simplicidade, da qual um instrumento não pode se gloriar. E toda pessoa se dá conta de que não é a pessoa, senão que é Deus através da pessoa. Quando Deus quer que hagamos algo e ponemos excusas, miren lo que sintió Dios contra Moisés. Se enojou contra Moisés. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Quando Deus quer que nós façamos algo e nós colocamos desculpas, vejam o que Deus sentiu contra Moisés. Irou-se contra Moisés. E nós não queremos que Deus fique irado conosco. Queremos fazer o que e aquilo para o qual nós estamos comissionados neste tempo final. Não queremos fazer a obra do tempo de Noé. Isso correspondeu a Noé com a sua gente. Nem o trabalho que correspondeu a cada profeta no passado. Nem o trabalho que correspondeu lá aos apóstolos, nem o trabalho que correspondeu a cada anjo mensageiro de cada era. Não. Isso teve o seu tempo, o seu mensageiro, a sua mensagem e a sua gente. Os ministros correspondentes, juntos ao mensageiro de cada tempo, e todos os colaboradores que trabalharam nessa obra. Toda a igreja do Senhor de cada era, da igreja, a qual trabalhou com o mensageiro de cada era e, consequentemente, trabalhou com o Espírito Santo manifestado no mensageiro. E assim, a igreja não foi como ovelhas sem pastor. Cristo, o bom pastor em cada era, esteve pastoreando a sua igreja por meio do seu Espírito através de cada mensageiro. Nós queremos que Cristo continue pastoreando a sua igreja, que nos pastoreie neste tempo final. Porém, Ele tem a sua ordem. Não é a ordem que a pessoa queira pôr, é a ordem de Deus. Para ouvir de Deus, saber o que temos de fazer no tempo em que nos corresponde viver, recebermos de Deus, por meio do Espírito de Cristo, as instruções para trabalharmos na obra do Senhor, que corresponde a este tempo final, que culminará com a ressurreição dos mortos em Cristo, com a transformação dos que estivermos vivos e com o arrebatamento para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem que este tempo é tempo de coroação com
y corona su iglesia o con qual la Cristo vida coroará a sua igreja Cristo con su iglesia e a en coroará este tiempo final. com a pedra de coroa, que é Cristo com a sua igreja neste tempo final. Lhe porá a coroa de pedra angular na sua Así igreja. como Cristo ha estado de edad en edad en su iglesia, Porá a coroa da pedra angular na sua igreja. E assim como Cristo esteve de era em era em sua igreja, a otra edad, subindo de uma era a outra era, que vivimos en e a esta outra tierra, era, e depois a outra era, nós que vivemos neste tempo, nuestro temos entendimiento abierto que ter o nosso entendimento aberto en el tiempo para que nos entendermos toca vivir. o tempo que nos No estamos correspondeu viviendo en el viver. tiempo de los apóstoles, Nós não estamos vivendo no tempo dos de los apóstolos, 7 ángeles mensajeros. nem no tempo de nenhum Ninguna de las dos 7 edades 7 anjos mensageiros, estamos viviendo. em nenhuma das 7 eras. ¿En qué edad? Nós estamos vivendo em que era? Etapa de oro de la iglesia, Na era que es la ou edad na de etapa piedra. de ouro da igreja, que é a era de pedra angular, Se tienen que cumplir onde las promesas tem de se cumprir todas as promessas correspondentes a este tempo final, cuales estaban esperando as quais creyentes en Cristo de estavam aguardando, esperando os crentes em Cristo de cada era, com o mensageiro de cada era. y porque ellos estaban esperándolas y no se cumplían el tiempo de ellos. E porque eles estiveram esperando-as e não se cumpriram no tempo deles, Los que estarán viviendo é porque en este são tiempo promessas para os que y estarão por eso vivendo el neste llamado tempo de cada final. era ha sido, sube acá, Por isso, o chamado de cada era foi: sobe aqui. sube con el grupo, E o pero mensageiro todavía no es la edad subiu com o grupo, más alta. mas La ainda edad subía não era a era mais alta. y así va formándose Veio subindo de era em era, del e Señor assim Jesucristo. foi se formando esse templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. La séptima edad de la iglesia, representada en la iglesia Tivemos de a sétima era da igreja, representada na igreja de Laodiceia, lá na Ásia Menor. y tuvimos el mensajero de esa edad que fue Tivemos o mensageiro dessa era, que foi o reverendo William Branham, norteamericano, el hombre más grande, más importante de Norteamérica. norte-americano, o homem maior e mais importante da América do El Norte, mensajero más grande e de los mensajeros, junto o maior mensageiro al apóstol San dos Pablo mensageiros, y San Pedro. juntamente com o apóstolo São Paulo e São Pedro. Él es el precursor, como Juan el Bautista, E ele é o de la precursor, primera venida de Cristo. assim como João Batista Reverendo William Branham es el foi o precursor da primeira vinda de Cristo, o reverendo William Branham é o precursor Y da así como segunda Juan con vinda su de mensaje Cristo. señaló a Jesús, E como João el que vendría después apontou de a él, que era Jesus más- com a sua sería mensagem, mayor que él, como sendo aquele que viria depois dele, que seria maior do que ele, el reverendo William Branham, assim con su mensaje, o reverendo William Branham, com a sua mensagem, que después de él viene está uno mayor apontando que depois dele viria um maior do al que que ele, viene crecer, al que viene después de él, e que a este convém crescer, ou seja, ao que vem depois dele, le conviene menguar, e como sucedió convém ao precursor minguar, como sucedeu Jesús. com João e Jesus. Los creyentes del día de Juan, no Os todos crentes lá do dia de João, nem todos eles creram em Jesus continuaron con Juan el lá no Bautista, princípio. pero dos o tres de los Eles discípulos permaneceram com João Batista, escucharon a Juan que dijo, mas 2 ou "He 3 aquí el dos Cordero discípulos de Dios João, que quita quando el pecado ouviram del mundo". o que João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, El que vendría deram-se después de conta de que esse era aquele que viria depois de João, Juan, el e cual que era se maior do que bautizaría con João, Espíritu Santo y fuego.
o qual os batizaria com o Espírito Santo e fogo. Aqueles que permaneceram com João, no primeiro momento perderam, não tiveram, no primeiro momento, a visão de que o precursor veio para preparar o povo para que seguissem ao que viria depois dele, com o qual receberiam as bênçãos correspondentes à vinda do Senhor. As promessas que estavam não para o precursor e para os que estivessem com ele, senão para o precursado e para os que estariam com o precursado. O apóstolo Paulo, bem como Filipe, em várias ocasiões se encontraram e perguntam: e vocês, em que nome foram batizados? No batismo de João. E com que batismo foram batizados? Com o batismo de João. Lhes falaram de Jesus Cristo e os batizaram. Não os batizaram de novo. Estavam batizados com o batismo que correspondia à dispensação da lei. E agora foram batizados com o batismo que correspondia à dispensação da graça, que é o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa se identifica com Cristo, na morte de Cristo, no seu sepultamento e na ressurreição de Cristo. Porque os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. E nenhum a mais e nenhum a menos formará a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes são os escolhidos de Deus, os eleitos, os chamados, os predestinados de Deus, aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, os quais não podem ser apagados dessa seção do livro da vida. Há uma outra seção no livro da vida, da qual algumas pessoas podem ser apagadas por algum motivo que justifique para que sejam apagados. E nessa outra seção é onde estão escritos os nomes das virgens insensatas, mas o nome das virgens prudentes estão na seção chamada O Livro da Vida do Cordeiro. Assim nós podemos ver por que algumas pessoas também podem ser apagadas, porque elas estão na seção que não é a seção do livro da vida do Cordeiro, embora seja o mesmo livro, porém com seções diferentes. No livro da vida do Cordeiro estão aquelas pessoas que nascem do céu, ou que nasceriam do céu, nasceriam da água e do Espírito. Na seção do livro da vida é onde podem ser apagados os nomes, pois aí estão os nomes de todas as pessoas que nascem na terra por intermédio dos seus pais terrenos. Quando a pessoa nasce de novo, ela nasce do céu. E aí, tudo o que ela faça no programa divino fica registrado nessa parte e a favor dessa pessoa. Naquilo que tenha que ver com o corpo místico de Cristo.
é a maior bênção que uma pessoa pode ter. Está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu. E foi destas pessoas que Cristo disse: não é a vontade do meu Pai Celestial que se perca um desses pequeninos. Estas pessoas são aquelas das quais Cristo disse: meus irmãos menores. Portanto, estas são aquelas pessoas que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo em cada era. E porquanto o reino de Cristo vai crescendo, e se ele vai crescendo, quando uma criança vai crescendo, até onde ela cresce? Até acima. Assim também é o corpo místico de Cristo. Vai crescendo para cima, até que chega na etapa de pedra angular. É aí onde se completa o crescimento da igreja e, consequentemente, se completa a igreja do Senhor Jesus Cristo, o templo espiritual de Cristo. Do mesmo modo como uma construção, ela vai crescendo na medida em que vão construindo as diferentes etapas, até que se chega à última etapa. Assim também é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual é um templo espiritual para a morada de Deus em espírito. E a esse templo, a essa igreja, a esse corpo místico de crentes, a essa casa de Deus, é a que pertencem todos os crentes em Cristo, nascidos de novo. É aí que são colocados, e esse é o aprisco do Senhor Jesus Cristo. E quem são as ovelhas? Todos nós, pelo qual agradecemos a Deus por havermos recebido o chamado de subir. O chamado a subir de era em era foi representado numa trombeta chamando e ajuntando o povo na era em que lhes corresponda, a qual está se abrindo. E sempre nesse entrelace há um pouco de confusão para algumas pessoas e também há lutas. Mas quem é de Deus ouve a voz de Deus. Assim Cristo disse no capítulo 8 de São João, nos versículos 47 a 48. Ele disse também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. E aí disse: eu e o Pai somos um. El mensaje de Dios y la convocación de Dios al pueblo. O chamado de Deus, a mensagem de Deus e a convocação de Deus ao povo é na parte alta do corpo místico de Cristo, que é a era de pedra angular. É aí onde se realiza essa santa convocação. Aí é onde se realiza essa santa convocação com essa voz, como de trombeta, da qual disse a João: sobe aqui e te mostrarei as coisas que hão de suceder depois destas. As coisas que hão de suceder depois do quê? Depois das 7 eras da igreja. E essa é a mesma voz do Apocalipse capítulo 4, do versículo em diante, como também é a mesma voz do capítulo 1 do Apocalipse, versículos 10 e 11,
a qual disse: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouí detrás de mim uma grande voz como de trompeta que dizia: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, a qual dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O Senhor Jesus Cristo. Essa é a voz de Cristo falando com João. E João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, juntamente com todos os mensageiros da igreja do Senhor Jesus Cristo. De era em era, ele falou à sua igreja. E depois das 7 eras da igreja, nós temos ainda a promessa de que ele continuaria falando à sua igreja. E é depois das 7 eras da igreja que se entra no dia do Senhor, que não é o sábado literal, mas que está representado no sábado, o que para os judeus é o dia de repouso, para ser dedicado ao Senhor. E esse 7º sábado dessa semana representada no 7º sábado diante de Deus, ou seja, ao 7º milênio diante de Deus, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Conforme nos diz segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e Salmo 90, e versículo 4. Esse 7º milênio é o milênio para Cristo estabelecer o seu reino terreno como herdeiro do trono de Davi e do reino de Davi, para trazer a paz para Israel e dali para todas as nações no seu reino, porque ele é o príncipe de paz. E a paz chegará a todas as nações no reino do Messias. Por isso, Israel está esperando a vinda do Messias. Porém, lhe antecede a vinda de Elias, precursando o Messias para Israel e, consequentemente, proclamando a paz imperecível. São coisas para os quais os judeus estarão atentos para identificarem o Elias que eles estão esperando, do qual o reverendo William Branham disse que será o Elias no seu 5º ministério, ou seja, o 5º ministério de Elias se repetindo, sendo repetido o ministério de Elias pela 5ª vez. Por isso, quando o reverendo William Branham, com o ministério de Elias pela 4ª vez, quis ir a Israel para lhes pregar e convertê-los a Cristo, Deus lhe permitiu chegar até ao Egito, até a cidade do Cairo. E quando tinha que tomar o avião para chegar a Jerusalém, a Israel, e ter as atividades lá com os judeus, o anjo lhe disse: não é o tempo, não é o momento, e terá de ser conforme a Escritura, ou seja, Apocalipse capítulo 11. Tem de ser de acordo ao que está prometido, as 2 oliveiras. Então ele compreendeu
que isso corresponde ao ministério de Elias pela 5ª vez, e que ele não tinha nada a ver com ir a Israel para levar a mensagem de Deus. Ele tratou, e esteve bem que ele tratasse disso, porque quem busca a bênção de Deus e que levará a mensagem de Deus a outro povo, não pode ficar com os braços cruzados. Ele vê que um povo vai receber a palavra, pois tem que enfocar seus olhos para esse povo, para levar a ele a mensagem, para que ninguém se adiante. Porém, ele quis se adiantar ao quinto Elias, e no amor lhe foi dito que não era ainda o tempo, porque a maldade dos gentios não havia sido consumada, a maldade dos amorreus não havia se completado, portanto, ainda não era o tempo. Assim também ele tratou de dar cumprimento à visão da tenda. Porém, tampouco lhe foi permitido, porque não era para o seu tempo. Quando ele visitou esse lugar, foi numa visão, e ele estava suspenso no ar, vendo tudo o que ocorria ali. E nem era o seu tabernáculo, nem uma tenda que ele tivesse levantado. Quando ele a viu, já estava pronta, estava funcionando. O anjo lhe acompanhou até esse lugar. Ele viu também a coluna de fogo que voou de onde ele estava. De onde estava a coluna de fogo, ela voou e se colocou no quartinho pequeno. E ali o anjo foi com o reverendo William Branham. E ele viu tudo que estava sucedendo ali. Viu como tudo ocorria. E as pessoas saíam milagrosamente curadas. E não sabiam como tinha ocorrido. Mas o reverendo William Branham esteve olhando ali. E disse que também o anjo lhe falou: lembra-te do nome que tu buscavas quando tiveste a visão? Ou seja, que esse nome que ele buscava ali deve ser um nome bem importante. E não existe nome mais importante do que o nome do Senhor. E provavelmente ele viu o nome novo. Porém, foi dito a ele que não dissesse nada para ninguém dessa terceira etapa. Isso é para que não aparecessem os copiadores e fossem imitar o que foi mostrado para o reverendo William Branham. Como também sucedeu quando ele teve a visão ou o sonho do lago com aqueles peixes bonitos, grandes trutas bonitas, e o anjo lhe acompanhava e lhe disse que lançasse a sua corda de pescar com o anzol bem para dentro do lago para pescar. O anjo lhe ensinaria a pescar. E ele, depois, quando tinha que materializar tudo isso, ele contou na mesma visão. Ele estava contando aos ministros, porque eles queriam saber como pescar.
E na visão, vejam Los vocês, predicadores já falhou imitaron e deu a conhecer o al segredo. reverendo William Branham, E depois, quando a visão se cumpriu, colocaron la mirada del pueblo dessas 3 no etapas, hacia el reverendo William Branham, se sino cumpriu a primeira hacia ellos. e a segunda, onde ele contou aos demais pregadores. E então o imitaram. Imitaram ao reverendo William Branham e colocaram os olhos do povo La tercera etapa, não para o reverendo William Branham, senão para eles mesmos. para la tercera etapa, E até prosiguió más lhe allí, fizeram guerra. y le fue mostrada la visión de la carpa, E a terceira etapa, y le fue prohibido abrir para el essa misterio terceira etapa, ele subiu mais acima de e lhe ese- foi mostrada a visão de da esa tenda. visión. Pero dijo E foi proibido a ele el Señor, abrir eso será o mistério dessa la visão. tercera etapa, y no se lo dirás a nadie. Porém o Senhor lhe disse: Ahí isso será a terceira etapa, donde Dios derramará e não dirá isso para ninguém. para todos los escogidos de Dios, su iglesia, E será habrá aí avivamiento, grande onde despertamiento, Deus grande, derramará grandes bênçãos y para todos os escolhidos de Deus, para a sua igreja. para la novia. Pero Trará también será- grande avivamento, grande despertamento. y también será E o reverendo William Branham disse para los perdidos. que a terceira etapa será para a noiva, Impactar mas também será para as virgens insensatas. a la iglesia E novia, também será sino para os perdidos. que va a impactar Ou seja, a las vírgenes que isso impactará não insensatas, somente a igreja noiva, mas também las cuales no impactará tenían aceite as en virgens sus lámparas insensatas, y que tendrán que pasar por la gran tribulación. as quais não tinham azeite em suas lâmpadas, Esperamos que esa tercera etapa e les terão de ayude passar pela grande tribulação. a dar sus vidas por Cristo E nós en la gran esperamos tribulación. que essa terceira Y etapa también va a impactar lhes al mundo, ajude pero para ya terem tendrán la forças oportunidad para darem suas vidas por Cristo na grande tribulação. Cristo habrá salido ya Também del trono impactará o mundo, de intercesión porém já não haverá mais oportunidade para a salvação, del impacto porque Cristo terá saído que va a tener para las vírgenes insensatas, do trono de intercessão. dice en el mismo, Vejam o que ele en disse el do impacto que terá momento para as virgens en que ese insensatas. mundo denominacional de afuera comienza a recibir este mensaje, No mesmíssimo minuto esa es exactamente la hora em que esse mundo denominacional de fora comece a receber essa mensagem, cuando ellos essa será exatamente a hora da sua vinda. comprendieron que no tenían suficiente aceite en sus lámparas y cuando vinieron a golpear E quando la puerta para obtener as virgens fátuas ahí, compreenderam que não tinham cuando la novia o se fue, suficiente azeite em suas lâmpadas, e quando vieram para bater na porta para obtê-lo, eso es foi aí exatamente quando a noiva se foi. entraron. O sea, no entraron las vírgenes, Quando as virgens prudentes se foram. las vírgenes Isso prudentes é entraron correto. con él a las bodas Elas não y entraram, cerraron la puerta. ou seja, as virgens insensatas não entraram. E o que se passou? As virgens prudentes entraram com ele às bodas e se fechou a porta. Esto está en la página 10, 10A del libro Citas, párrafo 99. Isso está na página 10A do livro das citações em espanhol, no parágrafo 99.
outro lugar. E há um outro lugar, 1383, onde dice, no mesmo livro de citações em "Habrá una espanhol, verdadera lluvia temprana y tardía en los postreros días sobre ese no parágrafo pequeño, 1383, onde ele sobre ese disse: grupo pequeño que viene con él, Ó, haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias, y humilde, sobre sin este una pequeno sin grupo una denominación, que vem com ele, clamando, Hosana al Rey que viene, en sobre el nombre del Señor". esse asno manso e humilde, O sea que ese grupo que sem viene uma con él, denominação, e clamando: Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. las instrucciones Ou seja, esse grupo que vem com ele estar haciendo estará recebendo as instruções do trabalho que terão de estar fazendo neste tempo final. Cristo dijo en una ocasión, San Juan capítulo Numa 8, ocasião, verso em 12, São João capítulo 8, versículo 12, yo Cristo disse: soy la luz del mundo. Eu sou a luz El que do me mundo. sigue no andará en Quem me tinieblas, segue mas tendrá não andará em trevas, mas terá de la vida. a luz da vida. Y también él dijo, vosotros sois Ele la disse luz também: del mundo. Vós sois a luz do mundo. Lo que Cristo es, lo es O también que Cristo é, la iglesia del Señor Jesucristo. En otra ocasión a dijo, igreja do Senhor Jesus Cristo também é. la luz del mundo. Em outra ocasião ele disse: Vós sois a luz do mundo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Ele é a estrela resplandecente da manhã, e Estrellas todos os crentes em Cristo também são estrelas. como las estrellas del cielo, E como as estrelas do fue céu, prometido a Abraham, assim foi prometido para su Abraão descendencia. que a sua descendência seria. En lo físico, el pueblo hebreo, Fisicamente é o povo hebreu, los e creyentes en espiritualmente Cristo. são os crentes em Cristo. Ahora nos preguntamos, E agora nos perguntamos: ¿cómo será como será que viene? que virá? No parágrafo 590, Párrafo 590 dice, ¿para qué vino la luz de la tarde? ¿Para qué vino aquí la luz de la tarde? ele ¿Para disse: qué es la luz E de para la que tarde? veio aqui a luz da tarde? Para o que é a luz da tarde? Para restaurar. ¿Ustedes lo captan? La luz de la tarde es Vocês o captam? para el mismo A luz da propósito tarde é para o mesmo que la propósito luz que a luz da de la manhã, mañana, para restaurar. para restaurar. Y hay otro lugar donde nos dice, E há um outro lugar que la luz de la onde tarde nos disse resplandecerá, que no en Israel, a luz da tarde resplandecerá, não em Israel, mas
no Ocidente. No Ocidente é onde a luz da tarde virá para restaurar. Onde o sol se põe. E quando? Pela tarde. E como o relâmpago que sai do Oriente, do leste, lá de Israel, e isso foi a luz na sua primeira vinda, e veio recorrendo desde o leste, passando pela Ásia Menor, pela Europa, pelo continente americano, onde o sol se põe. Por isso, a luz da tarde corresponde ao continente americano, do qual a América Latina e o Caribe é parte. A sétima era foi na América do Norte. Depois, Deus tem de continuar atuando no continente americano, porque é onde o sol se põe. É onde o tempo da tarde se cumpre. E o tempo da tarde é o tempo da ceia. Pela manhã, a pessoa tem o seu café da manhã. Por volta do meio-dia, a pessoa almoça. Porém, pela tarde, ela ceia ou janta. E a luz da tarde é para o ocidente, ou seja, para o oeste. E sempre é assim. Quando você quiser ver o sol pela tarde, ao terminar a sua trajetória, terá de olhar para o oeste. E o sol, terminando o seu percurso, onde o concluirá? Pois no oeste, para depois voltar ao leste. Na Bíblia, nós encontramos muitos símbolos. Águias, peixes, e Cristo disse: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Ele comparou os homens com peixes e comparou os apóstolos com pescadores. E aí, o símbolo de pescadores e os apóstolos ficou com seres humanos. Porém, os que seriam os peixes pescados seriam os homens que seriam pescados para serem colocados no reino de Deus. Vejam que foram representados em peixes. Leamos na página 166, parágrafo 1496. Da mensagem pregada no dia 28 de novembro de 1965. A mensagem nas asas de uma pomba branca. Aqui, falando das suas etapas pelas quais ele passou,
dado cuenta, E ele não tinha se dado conta estaban siendo de que nele representadas las diferentes etapas estavam sendo representadas as diferentes eras ou etapas da igreja. Pero ahora quiero Porém, decirles eu quero conseguir para vocês donde él habla onde ele fala de un caballo blanco. de um cavaleiro em um cavalo La Biblia branco. habla de Eu lhes disse que a Bíblia fala de muitos símbolos, de animais, peces, de aves, de peixes, de y así por el aves estilo. e assim sucessivamente. Es donde él dice Aqui onde ele disse que él se estaba poniendo bastante que estava avanzado ficando ya, bastante velho, avançado na se idade, preguntaba e ele perguntava a si mesmo se ele veria otro avivamiento, outro avivamento. si lo pueden conseguir. Se puderem conseguir isso, Ahora yo estaba poniéndome bastante bien. parágrafo 1485, ele disse: agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei eu outro tempo? Sucedía en cada Outro avivamento é outro despertamento, enviaba un como mensajero, sucedia em cada era. lo ungía con su espíritu, Quando Deus enviava um mensageiro, ou ungia com seu espírito, lhe dava a mensagem, ele a falava, formaba, e assim começava um despertamento espiritual. Se formava a era, creyentes, se formava essa era com o grupo de crentes e o seu mensageiro dessa era. viendo E agora ele se perguntava, sabendo que a sétima era da igreja habrá otro avivamiento, é a última das 7 eras. Ele disse: haverá outro avivamento? Verei eu outro tempo? y solo recuerden, Somente recordem, vendrá un do ocidente virá um cavaleiro num cavalo branco. cabalgaremos esta Cavalgaremos esta senda outra Eso es vez. correcto, tan pronto Isso está correto. como estemos casi, Tão estamos casi certo como estamos quase prontos, vejam vocês, es una é promesa. uma promessa. Este es el mensaje titulado Esta El único lugar provisto de Dios, é a mensagem intitulada en la O página único lugar provido predicado en Sheffield, Louisiana, por Deus para adorá-lo. el 28 Página 1, pregado em Shreveport, Louisiana, 28 de novembro de 1965. Esto fue por la mañana. Esta mensagem foi pregada pela manhã. Y por la noche predicó E a outra, pregada pela noite, foi nas asas de una paloma blanca. de uma pomba branca. ¿De dónde esperamos De onde nós esperamos ese jinete en un caballo blanco esse cavaleiro em um cavalo branco? que aparece en otra O mesmo que visión, apareceu sueño que tuvo otra persona? em outra visão ou outro sonho Que eso es que uma outra pessoa teve? Lembrem-se Espíritu Santo de que isso é Cristo, o Espírito Santo, en el día na posterior, sua manifestação final, en el oeste, no último o sea, en el dia, continente, no oeste, ou seja, no continente americano. y ya se manifestó Ele já se manifestou na parte norte. E ainda resta a América Central, el Caribe o Caribe y Suramérica. e América do Sul. Y vamos a incluir a México, Também vamos incluir o México, el pueblo latino. o povo latino. Ese tiene la promesa más grande. Esse povo tem a promessa maior, da maior bênção da parte de Deus. El reverendo William Branham dijo que la tercera etapa, O reverendo William Branham disse que a terceira etapa, los truenos emitiendo sus quando ele voces, escutou os trovões emitindo as suas vozes, en un idioma, falaram em um idioma desconhecido para ele.
porém será conhecido para os que lhes corresponda estar nessa etapa. E tudo isso está ligado à visão da tenda. A visão da tenda se tornará uma realidade neste tempo final, na etapa de pedra angular. Não na etapa de Laodiceia, que foi a última das 7 eras. O mensageiro dessa etapa, sétima, o mensageiro dessa 7ª etapa tratou de tornar essa visão uma realidade para a sua era. Porém, não lhe foi possível, porque não era para ele nem para a sua era. É para o nosso tempo. E todos os escolhidos de Deus do último dia estarão trabalhando nesse projeto divino, recebendo o conhecimento de como trabalhar nesse projeto divino. E fazendo isso de todo o coração. E por fé, nós conquistaremos essa promessa divina correspondente a este tempo final. E todas as demais promessas que não puderam conquistar os demais mensageiros das eras passadas e o seu grupo, e que são promessas para o último dia, nós as conquistaremos. Como Deus disse a Josué, que fosse valente e esforçado, assim também é para nós. Pela fé, os valentes de Deus, de cada tempo, conquistaram as promessas de Deus para o seu tempo. Os valentes da fé de tempos passados. E agora, onde estão os valentes do último dia? Aqui estamos presentes, trabalhando para conquistarmos toda a promessa que nos corresponde. Porque todas as promessas que correspondem ao último dia correspondem a nós, que somos os do tempo final, os do último dia, que estariam vivendo neste tempo final. Portanto, trabalhamos de acordo, conforme as instruções da parte de Deus, por meio do seu Espírito neste tempo final. E aí é que está o êxito. Trabalhar de acordo às instruções de Deus para o nosso tempo. Assim como foi para cada era, e o mensageiro de cada era com seu grupo. Ministros dispostos para receber as instruções de Deus. Para quê? Para trabalhar na obra do Senhor. Assim também é que se fazem tesouros no céu. Recordem que Cristo disse: eis que venho breve e meu galardão está comigo para recompensar a cada um, conforme seja o quê? A sua obra. Portanto, mãos a quê? Mãos à obra. Pois as recompensas serão de acordo às obras de cada pessoa. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião. Amanhã estarei novamente com vocês. Pela manhã, pela tarde também, e na segunda-feira também. Parece que não caberá muita gente lá no local. Está certo? Segunda-feira pela manhã será onde?
na Assembleia Nacional. Não sei se isso será por convites. Sim, é por convite. E não cabem tantas pessoas. E na quarta, na Universidade Central do Equador, quantas pessoas cabem lá? 850. Aí já podem encontrar lugar. As duas atividades serão a partir das 10 horas da manhã. Na universidade será às 9 horas da manhã e na Assembleia às 10 horas da manhã. Na Assembleia será na segunda-feira às 10 horas da manhã e na universidade às 9 horas da manhã. Qual universidade? Na Universidade Central do Equador. É a nacional? Bom, assim que eu continuarei com vocês mais alguns dias. E nós esperamos as bênçãos de Deus em tudo o que estará sendo realizado. Recordem que neste tempo há um trabalho para ser realizado com todo o mundo do cristianismo, também com os judeus, também com os governos, com o mundo acadêmico, com o mundo político, no mundo religioso, no meio da sociedade, no meio da família humana, de todas as nações, e principalmente da América Latina e do Caribe. É por isso que nós estamos trabalhando em todos esses projetos, como a doação de sangue, como também os fóruns universitários, também fóruns judiciais, como também educar para lembrar ou educando para não esquecer, com a placa e as marcas das palmas das mãos de um sobrevivente do Holocausto, um de seus descendentes, um filho ou uma filha, e um neto ou uma neta. E se faltar espaço, pois, para um bebê, pois é mais fácil acomodar as mãozinhas de um bebê. De modo que tudo isso, pelo que temos falado, está num programa divino que tem de ser realizado. E pela fé, conquistamos e estamos realizando-o. Pela fé o conquistamos e estamos realizando-o. Eu aprecio muito o apoio que estão dando a todos estes projetos. A construção da grande tenda catedral também, que é um projeto divino. E eu aprecio muitíssimo a ajuda que estão dando a esse projeto de construção. Esse é o maior projeto físico que está sendo realizado neste planeta Terra. Assim como lá no tempo do profeta Moisés. O projeto de construção mais importante, qual foi? A construção do tabernáculo lá no deserto. E depois, no tempo do rei Salomão, o projeto de construção mais importante mundialmente foi a construção do templo para Deus. E sempre o que se faz para Deus é o maior que o ser humano pode fazer.
e correspondeu a nós a melhor parte, a parte que corresponde ao último dia, onde há grandes promessas para serem realizadas. E nós somos os instrumentos, todos os crentes, para sermos instrumentos de Cristo por meio do seu Espírito, para, por meio de nós, Ele realizar todos esses projetos, todas essas promessas. Que Deus lhes abençoe e guarde, e sigam adiante trabalhando na obra do Senhor, sempre, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Como nos disse São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E deixo com vocês o missionário Miguel Bermúdez Marim para continuar e em seguida passar para a parte do ministro correspondente. E nos veremos amanhã, bem cedinho, com a ajuda de Deus. A que horas? A partir das 9 horas da manhã, já estaremos aqui para louvarmos a Deus, glorificarmos o seu nome, escutarmos a sua palavra e assim sermos alimentados com a comida da ceia espiritual para a nossa alma. Essa é a comida mais forte, a ceia. De modo que Deus lhes abençoe, guarde e até amanhã, com a ajuda de Deus. Miguel não se move porque sempre, como gosta muito de doce, lhe agrada a sobremesa e sempre ele quer a sobremesa espiritual. Porém, eu creio que já com o que temos comido, ceado espiritualmente, com a comida do tempo da tarde, com a mensagem que corresponde ao nosso tempo, eu creio que nem a sobremesa nos cabe mais. Bom, com vocês, o nosso amigo e irmão, o reverendo Miguel Bermúdez Marim. Damos graças a Deus. E damos graças a Deus por William Soto Santiago. E que Deus abençoe ao William Soto Santiago com todas as bênçãos da primogenitura. Amém e amém. Amém e amém. E eu sou transformado porque estou escutando a voz do anjo do pacto. Amém e amém.